E se tivéssemos nosso próprio país? Certamente ele teria seu próprio nome, bandeira, símbolos, poderia ter títulos de nobreza, leis, governo, muito provavelmente liderados por nós mesmos. E sem dúvida, seria melhor, mais bonito, mais eficiente do que o país em que vivemos. Mas quantas pessoas conseguiríamos convencer a se juntar a nós e aderir a esta ideia? Esta é praticamente a premissa básica de uma atividade, muitas vezes classificada como um hobby, um jogo ou uma brincadeira chamada micronacionalismo. A criação de uma nação, um país fictício, que embora tenha a adesão e o engajamento de outras pessoas, não é reconhecido ou mesmo levado a sério por outros países e pela comunidade internacional e, na maioria dos casos, nem tem a intenção ou a pretensão de ser. Uma tendência por volta das décadas de 90 e 2000, o Brasil viu surgir interessantes micronações, como o Sacro Império de Reunião, um projeto de estudantes de direito com um sistema político bastante realista, que já foi usado até como comparação por defensores da independência da ilha de mesmo nome, hoje sob domínio francês. Hoje em dia, no entanto, existem várias micronações ativas, em muitos casos consistentes em projetos mais ousados, criativos, com bases territoriais reais, reivindicações concretas e experiências bastante exitosas. Por isso, especialmente neste momento em que vivemos, em que se busca tanto novas possibilidades de nação, de Estado ou mesmo alternativas ao Estado, hoje vamos conhecer 10 interessantes micronações monárquicas ativas atualmente. Principado de Sealand. Esta é provavelmente a micronação mais conhecida atualmente e teve início em 1967, quando o empresário britânico Roy Batten e sua família tomaram posse de uma plataforma de vigilância marítima abandonada pela Marinha Britânica em águas internacionais, a cerca de 10 quilômetros da costa. No ano seguinte, seu filho foi preso por incendiar um navio da Royal Navy que tentava despejá-los. Porém, em seu julgamento, um tribunal britânico decidiu que, como o local está em águas internacionais, estaria fora da jurisdição da justiça britânica, e o filho foi libertado. Em 1978, após o então primeiro-ministro sealandês Alexander Akenbeck dar um golpe e tomar a plataforma durante a ausência do príncipe Roy Batten, este organizou uma contraofensiva armada e, utilizando um helicóptero, recuperou sua posse e prendeu os golpistas, sendo necessário um diplomata inglês ir a Sealand negociar a libertação de um cidadão alemão envolvido. Atualmente, Sealand é governada pelo príncipe Michael Bates, filho do fundador. Possui uma rádio, uma empresa de hospedagem de internet, seus cidadãos virtuais disputam competições esportivas por Sealand. Em 2004, a seleção de futebol de Sealand jogou sua primeira partida contra a seleção das Ilhas Åland, da Finlândia, partida que terminou empatada. Principado da Pontinha. Na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, existe uma antiga edificação de origem templária, chamada Forte São José, lugar onde teria surgido o primeiro porto do Atlântico. No forte também foi encontrado uma caixa ornada com ossos e um prego de 15 centímetros, alegadamente uma relíquia templária conhecida como o Cravo Sagrado. Em 1903, o penúltimo rei de Portugal, Dom Carlos I, concedeu o direito de soberania sobre o forte a seu proprietário, que, no entanto, o vendeu para uma rica família que não utilizou o título. Em 1999, o professor de artes Renato Barros
comprou o forte e passou a reivindicar os direitos soberanos concedidos por Carta Régia, proclamando-se Dom Renato Barros, soberano do território, que passou a ser conhecido como o Principado do Ilhéu da Pontinha, passando inclusive a cobrar impostos de embarcações que chegavam ao porto de Funchal, entendido como em suas águas territoriais. Em fevereiro de 2017, Dom Renato Barros concedeu asilo político a um deputado português condenado por crime de difamação. Em setembro do mesmo ano, a justiça portuguesa determinou a venda do forte para sanar dívidas do professor, que não as reconhece, e foi preso por tentar impedir a execução da sentença. Libertado após ser ouvido, Renato Barros apresentou recurso à justiça e, mesmo fora do imóvel, mantém sua reivindicação de soberania. Reino de Northumberland. Em 1959, Jim Kemen comprou do governo dos Estados Unidos uma pequena ilha de 2 acres, onde está localizado um farol que foi automatizado, após ter sido negada a autorização para construir uma usina eólica. Kemen declarou, em tom de brincadeira, a independência de sua ilha particular, estabelecendo uma constituição, uma bandeira, um hino e uma moeda própria, passando a ser chamado de Lord Dunklin, soberano do pequeno reino que tem uma população de 16 pessoas e 4 cães, na ilha que tem um farol, uma casa, uma réplica miniaturizada do Stonehenge e uma marinha composta por um barco, além de seu próprio jornal. O inventor Lord Dunklin afirma que pretende, com sua micronação, atrair a atenção das pessoas para o modo de viver e de pensar fora da caixa. A micronação não é oficialmente reconhecida, mas Lord Dunklin assinou com George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, um tratado de não agressão, certamente em tom de brincadeira. Grão-Ducado de Flandenses. Em 2008, um estudante belga decidiu fundar uma organização ambiental não governamental e sem fins lucrativos na forma de uma micronação para chamar a atenção para a preservação ambiental, sobretudo da Antártida. A organização apresenta-se como um grão-ducado que reivindica soberania sobre 3 ilhas na Antártida, sustentando ser o único país no mundo que não quer a presença de ninguém em seu território, exibindo orgulhoso em sua página o número de mais de 800 cidadãos oriundos de 73 países diferentes e nenhum habitante em suas terras, que pretende que permaneçam intocadas. Liderado por Nicolas de Metz-Doyenberg, o grão-duque Nicolas de Flandrenses, a organização promove ações e palestras por todo o mundo e mantém 2 ordens de cavalaria destinadas a homenagear aqueles que colaboram com a sua causa. Reino de Eleore. Em 1944, durante a ocupação alemã da Dinamarca, um grupo de professores de Copenhague comprou uma pequena ilha para servir como colônia de férias e lá proclamaram o Reino de Eleore, uma paródia do Reino da Dinamarca, que recria sua monarquia, nobreza, costumes e tradições. A ilha é desocupada a maior parte do ano, exceto no Dia Nacional, quando os cidadãos do reino reúnem-se na ilha para a festa de uma semana, chamada Eleuge, onde o rei é entronizado, os títulos são concedidos e homenagens são feitas. O reino tem seu próprio fuso horário, que é 12 minutos a menos que o da Dinamarca. Também tem constituição, leis, governo, realeza, símbolos, exército e patrocinadores oficiais. Principado de Aigues-Mortes. Na região francesa da Ocitânia existe uma cidade medieval chamada Aigues-Mortes,
de onde o rei cruzado Luís IX teria partido para as duas cruzadas de que participou, e reza a lenda que no leito de morte, durante a 8ª cruzada em 1270 em Tunis, Luís IX teria concedido ao seu fiel escudeiro Pierrot Pichon o título de príncipe de sua cidade natal, Aigues-Mortes. Esta lenda serviu de justificativa para, em 2011, Jean-Pierre Pichon e seu amigo Oliver Martinez iniciarem um projeto de criação de um principado como uma paródia do Principado de Mônaco para alavancar o turismo na cidade. O projeto foi implementado em parceria com os comerciantes da cidade e foi criado uma corte, uma guarda real, um parlamento, uma moeda oficial, o flamante, aceito no comércio da cidade e lastreado em uma injeção de 170 mil euros, acrescidos das taxas pela adesão de novos cidadãos, valorizando a moeda local. Jean-Pierre foi coroado e reina como Jean-Pierre IV, o 22º príncipe soberano de Aigues-Mortes, e seu amigo Oliver Martinez interpreta o papel da princesa consorte. Vários eventos são realizados, sendo o principal o baile de gala realizado em setembro. A cidadania do Principado está aberta a qualquer um que seja maior de 21 anos, more na Europa, o que segundo seu site também inclui Quebec no Canadá, e fale francês. República Real de Ladônia. Em 1980, o artista sueco Lars Vilks construiu 2 obras de land art na reserva florestal de Skene, na Suécia. A floresta encobria as obras de arte contemporânea, mas 2 anos depois, o Conselho do Condado recorreu à justiça para remover a obra, considerando-a uma edificação e, portanto, não permitido na reserva. Após recorrer e perder em todas as instâncias, Vilks declarou a área ao redor das obras independente em 1996, fundando a República Real da Ladônia, uma monarquia presidencialista constitucional com um corpo de nobreza, constituição e moeda própria, que depois converteu-se em uma fundação dedicada a preservar as obras da Ladônia e promover a arte, a liberdade de criação e de expressão. E todos os apoiadores da fundação tornaram-se virtualmente seus cidadãos. Atualmente, a micronação conta com mais de 26 mil cidadãos, mais de 1.000 nobres e uma ativa estrutura política, além de ter embaixadas e consulados em vários países como Itália, Coreia do Sul, Filipinas, Egito, Estados Unidos e Brasil. O Reino da Ladônia reconhece a independência do Tibete, hoje ocupado pela China, embora não reconheça a Suécia. A micronação atualmente é regida desde 2013 pela Rainha Caroline I. O presidente é eleito a cada 3 meses. O fundador e secretário de Estado, o artista Lars Vilks, faleceu no ano passado, extinguindo o cargo. Principado de Seborga. A cerca de 30 quilômetros do Principado de Mônaco, na fronteira da região italiana da Ligúria com a França, há uma comuna chamada Seborga, e a partir de 1079 foi a sede de uma abadia com status de principado por autorização papal, a Abadia de Santo Honório de Lerino. Em 1729, o principado foi vendido ao duque Vitório Amadeu de Saboia. No entanto, o pagamento nunca foi concretizado, nem o título de soberano de Seborga foi utilizado, não tendo, portanto, quem em seu nome tivesse validamente aderido ao Reino da Itália em 1861 ou à República Italiana em 1946, entendendo-se que a soberania do Principado, segundo o direito internacional, teria recaído sobre o povo de Seborga. Em 1963, o povo de Seborga elegeu o historiador Jorge Carbone como seu primeiro soberano, sob o título de Jorge I.
uma assembleia redigiu uma constituição e refundou as instituições do Principado, inclusive um corpo de guarda de honra. O Principado, que tem sua própria moeda, selos e placa de carro, desde 2019 é regido por Nina Menegato, eleita pelo Conselho da Coroa como Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Nina de Seborga. Dependência da Coroa de Forvik. Em 1468, o rei James III da Escócia teria penhorado uma ilha de Shetland junto ao rei Christian I da Dinamarca, a fim de obter o valor do dote para o casamento de sua filha. O penhor também nunca foi pago, de modo que legalmente a ilha não poderia mais fazer parte da Escócia, nem posteriormente ao Reino Unido da Grã-Bretanha. Por outro lado, também não foi reclamada pela Dinamarca, permanecendo em um limbo jurídico. Em 2008, a pequena ilha de 1 acre foi adquirida por Stuart Hill, que, sustentando-se em sua situação histórica, declarou unilateralmente a ilha como uma dependência da coroa britânica, como, por exemplo, as ilhas de Jersey, Guernsey e não pertencendo, portanto, ao Reino Unido e nem à União Europeia. As autoridades de Shetland não se opuseram à sua reivindicação, mas um procurador da coroa britânica rejeitou a declaração. Diante do impasse, Hill mudou seu status para Estado Soberano de Forvik, convidando empresas para se estabelecerem na ilha, inclusive para explorar o petróleo em suas águas territoriais. Stuart Hill é seu primeiro-ministro e a rainha Elizabeth é sua soberana por direito. O trono imperial. O maior império da Terra em extensão, alcançando 3 continentes, foi extinto em 1917 pela Revolução Russa, que deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o suntuoso casamento do descendente da família imperial russa, Arquiduque George Romanov, em outubro de 2021, diante de autoridades russas e representantes da realeza do mundo todo, testemunha que o movimento monarquista russo é um dos mais fortes e ativos da atualidade. Tanto que o presidente do Partido Monarquista Russo, o empresário bilionário Anthony Bakov, entrou em contato com líderes de vários países do mundo buscando apoio e reconhecimento para sua reivindicação de 17 territórios que pertenciam ao Império Russo e não foram reclamados pela União Soviética, estando, portanto, sob ocupação ilegal Japão, Inglaterra e outros países. O trono imperial, instituição que representa suas reivindicações, reúne suas instituições legais, sua nobreza e mais de 20 mil cidadãos em todo o mundo, inclusive o dissidente norte-americano Edward Snowden. Em 2014, o príncipe Karl Heinrich Romanov foi reconhecido como legítimo herdeiro do Império Russo e aclamado como Nicolau III, soberano do Império Romanov, nome do movimento que, além dos 17 territórios, adquiriu um terreno na Geórgia para construir sua sede. Porém, em 2019, Bakov anunciou um projeto de construir uma ilha artificial em águas internacionais no Mediterrâneo, mais ou menos como tem feito a China, para abrigar empresas offshore e sediar o trono imperial. O Império Romanov é a micronação de maior sucesso diplomático, sendo reconhecida por vários países como Montenegro, Macedônia do Norte, Albânia, Antigua e Barbuda e Kiribati, inclusive tendo um acordo de cooperação ativo desde 2017 com o governo da República de Gâmbia. Projetos ousados, criativos, loucos, lúdicos, em torno de propriedades, territórios, causas, reconhecidas ou sem a pretensão de reconhecimento. As micronações nos mostram o quanto as pessoas carecem de representatividade e sentimento de pertença nos modelos de organização política e social da contemporaneidade. Refletem
e ilustram bem o fenômeno consequente deste fato, a busca voluntária das pessoas por formas de organização e liderança com as quais se identifiquem, têm um sentimento de nação, não diferente das tribos urbanas, coletivos ideológicos, torcidas organizadas e tantos outros grupos. Micronações não precisam do poder coercitivo do aparato estatal para abarcar seus cidadãos. Estes as aderem livre e espontaneamente. E você, já conhecia estas monarquias micronacionais? Com qual delas mais se identifica? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê, para que essas informações cheguem a outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau e até o próximo vídeo.